No espaço profundo, orbitando o planeta mais violento e magnético do nosso sistema solar, existe um mundo trancado em uma armadura de gelo. À primeira vista, ele parece uma bola de gude congelada e rachada, abandonada no vácuo. Na superfície deste lugar, a temperatura cai para impressionantes menos 160 graus Celsius, e a radiação emitida por Júpiter fritaria um ser humano em poucos segundos. Este lugar hostil e mortal chama-se Europa, uma das 4 grandes luas de Júpiter. Durante séculos, a ciência acreditou que ela era apenas mais um deserto estéril e congelado no quintal do sistema solar. Mas quando as primeiras sondas espaciais passaram de raspão por aqui, elas revelaram algo que chocou a comunidade científica. Sob essa espessa armadura de gelo, escondido da luz do Sol há bilhões de anos, existe um oceano global de água líquida. Um oceano tão vasto e profundo que faz a Terra parecer um planeta seco. O que está acontecendo na total escuridão desse mundo alienígena? Estaríamos olhando para o laboratório perfeito onde a vida extraterrestre finalmente evoluiu? Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a NASA e a comunidade científica mundial estão obcecadas por essa lua. Prepare-se para desbloquear o maior segredo subterrâneo do cosmos. Para entendermos a magnitude de Europa, precisamos quebrar um dos maiores mitos da astronomia, o de que a Terra é o planeta da água. Sim, o nosso planeta tem oceanos vastos que cobrem 71% da superfície. Mas a camada de água da Terra é, na verdade, uma película incrivelmente fina se comparada ao tamanho total do planeta. Europa é menor do que a nossa própria Lua. No entanto, sua estrutura interna é um milagre da física. Os cientistas estimam que sua crosta externa de gelo de água tenha entre 15 e 25 quilômetros de espessura. Uma barreira sólida e impenetrável. Mas logo abaixo dessa casca existe um oceano líquido colossal que pode atingir até 100 quilômetros de profundidade. Para você ter uma ideia, o ponto mais profundo dos oceanos da Terra é a Fossa das Marianas, com pouco mais de 11 quilômetros. O oceano de Europa é 10 vezes mais profundo. Se juntássemos toda a água do Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e Antártico, o volume total não chegaria nem perto do que está escondido sob o gelo de Europa. Essa lua minúscula abriga mais do que o dobro de toda a água líquida da Terra combinada. É um mundo feito inteiramente para ser um oceano global, uma massa de água contínua que abraça todo o núcleo rochoso do corpo celeste. E aqui está o ponto que faz os astrobiólogos perderem o sono. Esse oceano não é recente. Ele está lá há cerca de 4,5 bilhões de anos, o mesmo tempo de existência do nosso sistema solar. Isso significa que, enquanto a vida nascia, evoluía e se transformava na Terra, o oceano de Europa também estava lá, silencioso, estável e protegido pelo gelo. Mas como um mundo tão distante do Sol consegue manter tanta água líquida sem congelar completamente? É isso que vamos desbloquear agora. Pelas regras básicas da física que aprendemos na escola, Europa deveria ser um bloco de gelo sólido até o seu núcleo. Ela está 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. A luz solar que chega lá é extremamente fraca, incapaz de aquecer qualquer coisa. Na verdade, a superfície de Europa reflete quase toda a luz que recebe, funcionando como um espelho cósmico gélido. Então, de onde vem o calor para manter um oceano de 100 quilômetros de profundidade em estado líquido? A resposta não está no Sol, mas no próprio gigante que ela orbita. Europa está presa em um cabo de guerra gravitacional violento. De um lado, a gravidade esmagadora de Júpiter puxa a Lua com força total. Do outro lado, suas luas irmãs, Io e Ganimedes, passam por ela em órbitas perfeitamente alinhadas, puxando-a na direção oposta. Esse fenômeno é conhecido como ressonância orbital. Como a órbita de Europa não é um círculo perfeito, mas uma elipse,
Toda vez que ela se aproxima de Júpiter, ela é espremida pela gravidade. Quando se afasta, ela se expande. Pense nisso como uma pessoa espremendo uma bola de borracha com as mãos sem parar. Esse movimento contínuo de estica e puxa gera um atrito colossal no interior rochoso da Lua. Esse processo físico é chamado de aquecimento por forças de maré. Esse atrito gera tanto calor que derrete a base da camada de gelo, mantendo o oceano líquido por bilhões de anos. O coração de Europa é quente e geologicamente ativo. E é esse calor interno, subindo do fundo do manto rochoso, que cria as condições perfeitas para o próximo e mais perturbador mistério desse mundo. O que pode estar vivo na total escuridão? Toda a biologia que conhecemos na superfície da Terra depende de uma coisa: a luz solar. As plantas fazem fotossíntese, os herbívoros comem as plantas, os carnívoros comem os herbívoros. Sem o sol, a vida na superfície entra em colapso. Mas nas profundezas dos oceanos da Terra, a ciência descobriu algo que mudou as regras do jogo. Lugares onde a luz solar nunca chegou, mas que estão fervilhando de vida. São as fontes hidrotermais. Fissuras no fundo do oceano onde a água entra em contato com o magma, esquenta a centenas de graus e volta para o mar carregada de minerais e compostos químicos. Ali, bactérias realizam a quimiossíntese, transformando a química pura em energia para a vida. E os cientistas têm quase certeza de que o fundo do oceano de Europa está repleto dessas mesmas fontes hidrotermais. Imagine um ecossistema inteiro que se desenvolveu na escuridão absoluta ao longo de bilhões de anos. Sem a necessidade de olhos, criaturas em Europa teriam evoluído usando sensores de pressão, ecolocalização ou órgãos eletrossensíveis para navegar na água salgada. Organismos bioluminescentes poderiam iluminar o abismo com luzes geradas por reações químicas em seus próprios corpos. Podem ser micro-organismos simples? Sim, mas em um oceano que existe há tanto tempo quanto o nosso, a evolução pode ter criado animais complexos, predadores e presas nadando sob um teto de gelo de 20 quilômetros de espessura. E nós temos pistas de que a química lá embaixo é rica. Aquelas listras avermelhadas e marrons que cruzam a superfície de Europa não são apenas rachaduras estéticas. Cientistas acreditam que são cicatrizes criadas quando o oceano interno sobe pelas fendas do gelo, quebra a crosta e deposita sais e compostos orgânicos na superfície, que depois são queimados pela radiação de Júpiter. Europa está constantemente expelindo amostras do seu interior para o espaço. E a humanidade finalmente construiu a tecnologia para interceptar essas pistas. A busca por vida em Europa deixou de ser apenas teoria de laboratório para se tornar a missão espacial mais importante do nosso tempo. Nós já estamos a caminho. A NASA desenvolveu a missão Europa Clipper, a maior espaçonave já construída pela agência para explorar um planeta. Seu objetivo é direto: responder se Europa tem as condições necessárias para abrigar a vida. Em vez de tentar pousar e perfurar quilômetros de gelo sólido, o que seria tecnologicamente impossível hoje, a Europa Clipper vai adotar uma estratégia genial. Ela vai orbitar Júpiter e fazer quase 50 voos rasantes sobre a Europa, chegando a apenas 25 quilômetros de altitude do solo congelado. Equipada com radares que conseguem enxergar através do gelo, ela vai mapear a profundidade exata do oceano e analisar a espessura da crosta. Mas o mais emocionante é que a Clipper vai voar diretamente por dentro dos jatos de vapor d'água que a Europa expele no espaço através de suas fendas. Seus espectrômetros de massa de última geração vão capturar e analisar essas gotas de água alienígena em pleno voo, buscando moléculas orgânicas, aminoácidos e os blocos fundamentais que compõem a vida. Descobriremos o que há no oceano sem precisar tocar na superfície. Paralelamente, a Agência Espacial Europeia também enviou a missão JUICE, que vai estudar o sistema de luas de Júpiter. Estamos vivendo a era de ouro da exploração dos mundos oceânicos.
Nas próximas décadas, os dados enviados por essas sondas podem mudar os livros de biologia e história para sempre. A exploração de Europa traz um peso filosófico avassalador. Se encontrarmos vida em Marte, sempre restará a dúvida se ela não foi transportada da Terra por meteoritos bilhões de anos atrás, já que os dois planetas dividem rochas constantemente. Mas em Europa está isolada no sistema solar externo, protegida por uma barreira intransponível de gelo e radiação. Encontrar vida no oceano de Europa significa provar que a vida aconteceu de forma totalmente independente 2 vezes no mesmo sistema solar. Se isso for verdade, a vida deixa de ser um milagre exclusivo da Terra e passa a ser uma regra do universo. O cosmos estaria neste exato momento fervilhando de consciência nas profundezas de mundos congelados. E você? Aposta que as sondas vão encontrar vida nadando na escuridão de Europa? Ou acha que o deserto gélido esconde apenas silêncio? Escreva sua teoria nos comentários. A sua participação constrói a nossa comunidade. Para continuar desbloqueando os maiores mistérios do universo com a melhor qualidade, inscreva-se no canal e deixe seu gostei. A curiosidade é o que nos move. Até o próximo mistério!